Então vamos lá. Então, irmão Ayrton, a sua área de segurança do trabalho, ela é uma área que ela é carente de profissional. E hoje em dia, o governo ele colocou aquela NR1, que é justamente uma norma regulativa que fala sobre doenças psicossociais. Então, as empresas são obrigadas a criar um plano de gestão de risco com respostas aos riscos mapeados, que às vezes é um treinamento, às vezes é uma certificação. E as empresas, de forma geral, tem muitas empresas que não estão preparadas para isso. E que se tiver uma auditoria, se tiver uma fiscalização, elas vão receber multas pesadas. O seu perfil de profissional hoje consegue tranquilamente prestar serviço nessa área, tá? Porque a tua formação acadêmica, o teu currículo, né, na parte de HSE, de segurança do trabalho em si, então, assim, você é um profissional completo. Talvez é só modelar ali, né, aquela pedra bruta para você conseguir entregar. Mas aí eu acho que tem que atacar as duas coisas, né? Porque realmente não dá para ficar parado. E o irmão tem 60 anos, mas assim, tem muita lenha para poder queimar, irmão. Muita coisa para poder fazer e ser produtivo. Então, vamos falar do LinkedIn? Pode falar, irmão. Eu esqueci de colocar que eu também tenho uma empresa, né? Mas ela ainda é MEI, né? Que é a Sim, LD Engenharia, que eu faço exatamente essa área de social, psicossocial, e eu ofereço aqui. Então, hoje, eu tenho três só empresas que eu presto assessoria e já prestei para outras empresas, mas não é uma coisa constante. Então, eu sim. até tenho que aumentar a minha carteira de clientes, mas aqui em Pinda está uma crise muito grande. Por quê? Depois que entrou esse novo governo, deixa eu explicar. As coisas, eles não têm mais assim, eles querem, eles sabem que precisa, mas como não há cobrança, eles estão deixando a área de segurança tipo para segundo plano. Sim, Então, e assim, não tem como a gente forçar eles agora. Então tem que aguardar, esperar para ver o que vai acontecer pela frente, para a gente poder atuar. Mas o ano passado, me ajudou muito. Eu tive muitas situações, sim. Deixa eu fazer algumas perguntas, só para eu entender um pouquinho, Rodrigo Godoy e irmão Laís. Eu estou falando muito baixo, hein? Não, não, tá bom. Podendo é, ouvindo bem. eu tô assim porque eu tô no local com ruído, tá? Mas dá para escutar bem. Então, deixa eu fazer algumas perguntas, só para eu entender um pouquinho melhor a situação. O irmão não trabalha há quanto tempo? Eu estou sem trabalhar numa empresa há uns 2 anos. 2 anos. O irmão está sobrevivendo do quê? Como? Como que o irmão sobrevive? Eu sobrevivo com o que eu tenho da renda da aeronáutica, né? Que eu me aposentei na aeronáutica e, e, e sobrevivo disso, né? Mas é muito pouco, né? Não dá só mesmo para manter a família. Tá, mas o irmão é aposentado, então. Sou, Tá? É aposentado da aeronáutica, como militar? sou, como militar. Como militar, tá. Deixa eu entender uma outra coisa. O irmão está em Pinda por qual razão específica? Porque como eu falei, né? Eu vim para cá pelo primeiro fator, a segurança da família, que o Rio estava muito ruim. Ok. E Mas o como irmão está. tem familiares aqui, tenho a mãe da minha esposa mora aqui, minha sogra, o meu cunhado também mora aqui em Pinda. Então, como era uma área que eu achei muito tranquila e muito boa para eles estudarem, fazendo a faculdade, eu vim para cá, Deixa ele fazer uma. Mas o irmão paga aluguel aí, tem casa própria. pagar aluguel. Aluguel. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, irmão. É, eu conheço bem toda essa região do Vale do Paraíba, tá? O irmão está em Pindamonhangaba. Pinda, Sim. Lorena, Guaratinguetá, Cruzeiro, toda essa região onde você está, é conhecido como fundo do vale, né? Está lá no Uhum. fundo do Vale do Paraíba. A região sua específica de atuação profissional, o irmão vai ter muita dificuldade aí em Pindamonhangaba. O local correto para o irmão estar e o senhor teria empregabilidade muito rápida seria em São José dos Campos. No Uhum. máximo até Caçapava ou Taubaté.
estourando até Taubaté, porque Pinda é muito distante da onde está. Porque assim, São José dos Campos é a capital do vale na área que você atua especificamente. Por exemplo, aqui em São José você tem a Petrobras, que a segurança do trabalho é obrigatória. Todas as empresas que prestam serviço para a Petrobras são obrigados a ter pessoas na área de segurança do trabalho e eles contratam muito, muito mesmo. Você tem a Embraer, você tem todas as empresas que estão gravitando em torno da Embraer. A Boeing veio para cá recentemente e contratou um monte de funcionários, inclusive tem irmãos da igreja aqui em São José, que são funcionários tanto da Embraer quanto da Boeing. Então, esses contatos que o irmão está falando, que eu também entendo que são importantíssimos, o irmão vai ter muita dificuldade de ter aí onde você está, porque está muito distante da sua área, entendeu? O Então, senhor eu está diria para o coberto de irmão, razão. O senhor está coberto de razão. eu conheço bastante a região, conheço inclusive o presidente da Estaca, o presidente Jean. Você já conversou com ele Já recentemente? bastante. Converso com ele. Então, ele é uma pessoa muito boa, a É, Ariadne, nós somos sim, amigos conheço. pessoais, inclusive, né? Eu conheço a Ariadne desde jovenzinha, né? A esposa dele. É possível que ele, se ele não falou, possivelmente ele vai estar te orientando assim. Eu acredito, irmão, se o irmão tem interesse em uma recolocação mais rápida, inclusive essas empresas que prestam serviço na área aeronáutica, elas gostam de pessoas aposentadas, Com porque são certeza. pessoas que estão da área, entendeu? Então, o que para o irmão pode parecer assim, eu já tenho 60 anos, eu sou aposentado, isso é um trunfo excelente, que deveria estar negrito no seu currículo, gigantescamente no seu currículo, porque são poucos que têm essa experiência que você tem, a gente tem que ganhar vantagem na experiência que você tem. Você tem uma experiência que poucos têm. E muitos, inclusive hoje, estão recolocados na área aeronáutica, principalmente na área de engenharia, etc., e projetos, são aposentados. Por exemplo, essas empresas que gravitam em torno da Embraer, ou que prestam serviço para a Embraer, ou até mesmo a Boeing, que captou um monte de ex-funcionários da Embraer, elas preferem, porque vocês conhecem o mecanismo no Brasil. Entende? Então, a primeira coisa que eu diria assim, irmão, eu acho que seria interessante o irmão avaliar a possibilidade de estar mais próximo do centro onde sua profissão é muito mais receptiva. É uma ideia que eu estou dando por conhecer a região. Às vezes a gente tem uma profissionalização, mas os centros específicos onde vão nos empregar estão muito distantes da gente. E acaba que a gente tem poucas oportunidades. Estava conversando outro dia na nossa reunião que eu tenho um irmão que é da área do agro, morando em São Paulo, e na capital. Ele está com um monte de dificuldade, mas não é que ele está com dificuldade, ele tem até pós-doutorado. O problema é que ele está num local inadequado, porque se ele tivesse um local onde estão é, precisando desse profissional, já teria se recolocado antes. Então, a primeira colocação que eu faria se vocês me permitem, até por análise, é assim: pondera sobre a possibilidade, irmão, você e sua família. São José dos Campos é uma cidade excelente. Eu moro aqui há muitos anos, posso É, recomendar, uma cidade extremamente segura, tá? Pondera sobre a possibilidade de você talvez estar mais próximo dessas empresas, porque Pinda é longe. Irmão. Pinda parece que não, mas é longe. Então, assim, se você estiver mais próximo do centro, onde eles contratam de uma forma mais ativa, a possibilidade sua é muito maior de recolocação e não tenha dúvida sobre esse assunto. E a gente tem vários irmãos aqui ligados na área aeronáutica, é uma das áreas. Inclusive, por exemplo, eu vi que no seu currículo rapidamente está a minha área automotiva. Nós temos duas grandes empresas, nós temos aqui em Taubaté a Volks, né? E também tem várias empresas que estão em torno da Volkswagen, e nós temos também agora essas empresas chinesas. Duas empresas chinesas abriram em BYD, né? Jacareí. Isso, exatamente. Então, assim, uma delas é a JAC Motors, que é a que produz carro chinês, está em Jacareí, com uma planta enorme em Jacareí. Então, tanto uma coisa, porque Jacareí e São José, estou falando em 10 quilômetros de uma cidade da outra, né? Então, do eixo Taubaté a Jacareí, você estaria muito mais dentro da sua profissão, ficaria muito mais próximo. Então, é a primeira colocação que eu faria. Eu sempre que analiso currículos, eu fico pensando, será que onde ele está não está dificultando a recolocação? No seu caso, eu Com acho que certeza.
Então, irmão, é perfeito. O senhor, poxa, a colocação do senhor. Eu até pensei já sair daqui, né? Que eu prestava algum serviço, estava dando treinamento para noveles, mas era muito esporádico. E você sabe, para gente que precisa, não tem como a gente ficar fazendo biscate. Eu cheguei até a dar treinamento na GM, aí de São José, na Praia de Caldeiras. E dei treinamento, mas assim, coloquei meu nome, porque lá tem, você sabe que é aquele trabalho conosco, né? Não adianta você chegar lá e pedir o emprego. Essas empresas, é tudo através do trabalho conosco. Aí você entra, se tiver a vaga, você coloca, e assim, na hora você tem que aguardar eles chamarem. A Embraer é assim, a GM é assim, a Novelis é assim, todas as empresas são assim. Eu não sei um outro caminho, assim, por isso que assim, é bom ouvir o senhor porque tem experiência já, mas o que eu já coloquei, eu tenho meu currículo em tudo quanto é empresa. Aqui me chamar, eu vou. Por exemplo, se tiver uma empresa em São José, eu vou, já vou para lá, fico um tempo. A minha estratégia é essa: ficar um Uhum. tempinho ali, já ver um aluguel e levar a família depois. Porque para a gente desmontar tudo e chegar lá e não ter nada, é como se Entendi. trocar seis por meia dúzia, né? Eu só digo isso, eu só quero insistir nesse assunto só Não, para o o senhor irmão está entender. perfeito. O senhor está Por perfeito. exemplo, se eu fosse um recrutador e eu olhasse o seu currículo e a primeira coisa que eu ia ver era o seu endereço, eu já descartaria o irmão, Sim, porque você está muito sim, longe. E aí você sim. pensa o seguinte: você imagina eu, recrutador, eu do RH de uma empresa, e pensar assim: puxa, olha a responsabilidade que eu tenho de trazer o cara de Pindamonhangaba para cá e se der errado. É, isso é uma Ah, verdade. então, bom, Então, se já assim, tem, esse aí já é um item que eu vou anotar aqui. É, porque isso é verdade, verdadeiramente viu, irmão Léo? Isso conta? já, Tá, isso já é um. o que eu É posso, muito. então, o que Pois eu não. posso fazer para algumas empresas aí no caso, o senhor está me dizendo que eu teria que colocar um endereço lá, né? Não, não, eu, na verdade, assim, se o endereço não colabora, eu tiro o endereço. A primeira coisa que eu faço, eu tiraria o endereço. E diria que o Entendi. irmão, por exemplo, coloca o seu telefone, uma coisa que eu fiz outro dia com um mentorado, Uhum. o teu telefone, eu não vi aqui, é 12. É 12. É. Ótimo, pronto. Ou, O ou 12 é põe que você regional. mora no Vale do Paraíba, porque É. você não vai estar Pronto, mentindo, né? isso. Mas Ah, Não, realmente, tá. nesse primeiro momento, eu faria o que o irmão vai começar a falar agora. Eu usaria o seu LinkedIn, usaria o seu telefone como contato, e se alguém falar assim, o seu endereço, eu falo assim, eu estou temporariamente. Eu estou alocado temporariamente em Pindamonhangaba, aguardando saber para onde eu vou em definitivo. Aí sim, você É, não está mentindo, é uma exato. verdade, porque você acabou de dizer que você, se for chamado para São José, você pega a sua família e vem. Mas o impacto, eu sempre fico pensando nesse currículo que todo mundo fala, o triângulo de ouro. Uma coisa importante que eu vejo, elas não contratam inteligência artificial, elas estão contratando uma pessoa. E como elas contratam pessoa, elas querem saber o impacto que elas vão causar na vida do Laírton. Né? E é muito difícil você ter que passar um processo para o Laírton e trazer com o Laírton toda a estrutura do Laírton que vai vir morar aqui. Então, assim, eu, recrutador, pensaria assim, calma aí, é um risco muito grande. Se der errado, o que o Ayrton vai fazer de mobilização. Então, eu já perfeito. colocaria o Ayrton em stand-by. Então, assim, não Sim. ponha aqui, É. não coloque. Ah, entendi. Então, tem empresas que pedem lá o endereço. Tá assim, o endereço aí põe um asterísticozinho assim, como se fosse aquilo ali importante. Então, o senhor está me orientando para eu não colocar ali um endereço Pedir o endereço, você coloca assim, em trânsito ou em temporário. trânsito. Ah, tá, entendi. Entendeu? Em trânsito ou temporário. E, Então, pelo menos e fica claro assim, por que você está ali? Porque eu tenho família em Pinda, mas eu estou procurando mais próximo do meu trabalho possível. Não tem nenhuma hum. dificuldade Então, tem de. uns que até vem no finalzinho e fala, pergunta assim, tem disponibilidade para viagem, para mudar de moradia,
de Sim, moradia, eu coloco sempre que sim. Eu coloco, inclusive no currículo, quando eu mando, eu coloco essa possibilidade também, né? Porque eu já fiz vários concursos para a JBS, em vários lugares, e eles sempre perguntam essa possibilidade. Eu entendo e volto só a dizer, eu acho assim, eu entendo a situação do irmão, o irmão tem facilidade em Pinda, Pinda é um local que a sua profissão em Pinda, você vai ter, em Pinda, na região próxima de Pinda, o irmão vai ter bastante dificuldade, porque não é um polo nessa área que o irmão está, né? E nós temos uma situação, um agravante aqui. Por que eu insisto nesse assunto, irmão? Pelo seguinte, quando uma pessoa começar a conversar com o irmão e ele perceber que você está em Pinda ainda, ele vai pensar assim, bem, durante esse período de experiência, a Dutra, que é o principal ponto, ela trava muitas vezes. Ela realmente, a não ser que seja um trabalho que o irmão consiga realizar como office, ou um trabalho que seja, assim, por etapas, onde você vai lá, cumpre uma designação e volta, alguma coisa nesse sentido. Se for alguma coisa que exige uma frequência, é complicado, porque a Dutra vive com congestionamento. E dependendo do horário de trabalho, isso é um empecilho. Eu estou dizendo só para o irmão pensar a respeito desse assunto, porque a Não, sua área é muito boa. A sua área é muito boa, irmão. É não, excelente. Eu é, só acho que o Aldemar, irmão está no lugar. Pois não. Helder, eu estou disposto para ir para qualquer. Olha, eu não tenho mais prisão com nada. Inclusive, a minha filha, ela está até terminando aqui já a biomedicina, né? E terminando o estágio. Então, isso já me deu mais ainda facilidade para eu poder sair. Então, eu estou aqui porque eu não tenho outro lugar para ir. Mas se tiver, para mim, eu vou para qualquer lugar, qualquer lugar, né? A minha esposa também está disposta, que ela também está buscando também recolocar também, porque ela é psicóloga, mas a gente sente muita dificuldade. E outra coisa, o senhor falou, né? O presidente Jean é uma pessoa excelente, ele é meu amigo também, é a pessoa, o patriarca foi da aeronáutica também, né? Então a gente se conhece. Mas a dificuldade que a gente tem aqui de pessoas para indicar de é uma coisa assim surreal. Parece que aqui é todo mundo isolado. Ninguém fala com ninguém, ninguém ajuda. Eu acho que tá todo mundo aqui bem, muito bem empregado, porque assim eu já mandei o currículo, já mandei indicação, já pedi indicação, já fiz. A gente não consegue, parece que a gente fica aqui isolado, né? Não tem uma abertura de como assim de como está sendo agora, né, o serviço de autossuficiência, né? De pegar o irmão, olha, e, poxa, vi um negócio legal. Não, ninguém fala nada com ninguém. É É um uma coisa perfil, irmão. incrível. É um perfil. Aqui é uma A coisa incrível, eu região, nunca vi. é, a É região é uma assim. dificuldade. É a Eu não região, sei tá? por que é assim. Eu não sei por quê. Irmão, o Mas Helder Gouveia está muito. infelizmente, né? O presidente não tem culpa. Não, não. É o comportamento do pessoal Sim. daqui. sim, E Eu eu não, sempre, mas quando não tenho é. oportunidade, eu indico, eu falo, mas é como eu estou também correndo para tentar alguma coisa, eu não tenho como ajudar as pessoas agora. Agora eu preciso me ajudar. com Senão, certeza. senão, como é que eu vou ajudar se eu não consigo É, nem. Você está entendendo? eu Então eu estou entendo. tentando primeiro segurar alguma coisa e aí desafogar para poder agora, poxa, atuar na igreja, fazer, ajudar, entendeu? Eu tô aqui como é, segundo conselheiro na presidência dos rapazes da Estaca, né? E eu vejo assim a dificuldade dos jovens, sabe? Ninguém. E você pegar um jovem desse, eu fiz um curso, preparei eles para fazer concurso, mas agora nem estou podendo fazer, né? É, Esse curso. Então, quer dizer, é realmente o que o senhor falou, tem muito a ver, e eu estou sofrendo isso na pele. O senhor tocou num assunto aí, por isso que eu digo, o espírito ele tá aqui
oportunidade em qualquer lugar, eu vou. Infelizmente, eu não tenho como ajudar a estaca aqui, né? É, Tá bom. Eu sei que eles querem aqui, eles ficam segurando a gente o máximo que a gente pode, mas não tem como. Eu já falei, se for para outro lugar, eu é, vou precisar, né? uhum, Até porque eu preciso me ajudar para poder ajudar a igreja. com Então, certeza. o senhor tem muita razão. Bom, Ayrton, deixa eu aproveitar aqui esses 20 minutos que a gente tem. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que, para mim, foi muito inspirado conectar você com o Elder Vasconcelos, tá? Porque ele falou algumas coisas muito importantes e que faz todo sentido, tá? E assim, não se prenda com a igreja, meu amigo. A tua família em primeiro lugar, a tua autossuficiência. Eu Sim. sondei Pindamonhangaba, tá? Recentemente eu fui aí em Pinda, eu conheço o Bispo Cleiton, conheço pessoas que trabalham na Novelis, mas assim, eu falei, aqui eu não moro não. Não tem, porque realmente, para mim, por mais que eu trabalhe, tenha facilidade de trabalhar home office, mas eu acho que para mim eu entraria na mesma situação que você. Você tem um grande talento, um grande potencial, mas eu acho que você hoje não está num lugar que vai te ajudar a se destacar. Então a estratégia que o Helder Vasconcelos passou é excelente, tá? Eu já colocaria em prática de imediato. De retirar do seu currículo que você mora em Pinda, de repente você coloca que mora no Vale, porque o Vale ela é extenso, entendeu? Isso. E eu teria um plano de ação assim de curto prazo para realmente tentar fazer essa movimentação para o local onde vai te facilitar mais, que seria ali mais próximo de São José, tá? Uhum. Eu queria aproveitar esse tempinho restante, irmão Laírton, para te falar o seguinte: eu dei uma analisada no seu LinkedIn, deixa eu compartilhar minha tela aqui, e eu tenho uma recomendação para você. A primeira delas é a seguinte: eu percebi que o irmão não é muito assíduo no uso do LinkedIn, então precisa começar a ser assíduo também, utilizar bem a plataforma, sabe? Instalar o LinkedIn no seu celular. Só para você ter uma ideia, como eu sei que você não é tão assíduo, eu te mandei um convite Uhum. de conexão a semana passada e ele está pendente ainda, você não aceitou. Então significa que o Ah, irmão. você sabe por quê? Porque o que que acontece? Tudo que vem do LinkedIn vai para o meu e-mail. Então Hum, eu abro o LinkedIn pelo e-mail. Então aí eu recebo lá vagas de emprego. sim, Aqui realmente no site eu não abro muito, é. Então, mas eu assim, abro muito no e-mail. precisa criar o hábito de acessar o Ah, LinkedIn, tá. Ok. tanto pelo computador, mas instala o aplicativo do LinkedIn no seu celular. Eu uso o Uhum. LinkedIn toda hora, eu acesso o LinkedIn. Eu sou muito ativo nele, muito. Porque isso vai te ajudar a você estar com mais contato, tá? A tua rede aqui, ó, no seu LinkedIn também, a mesma recomendação que o Elder Vasconcelos deu com o teu currículo, eu também dou para o seu LinkedIn. Você está vendo que está Pindamonhangaba destacado aqui? Tô. Essa informação também, ela restringe o acesso de você para outras empresas. E você consegue mudar tudo isso aqui, ó. Quando você acessa o seu LinkedIn, nessa Sim. parte aqui, ó, da sua página, bem aqui, ó, vai aparecer um lapisinho. Então, nesse lapisinho, você vai editar as suas informações. Então, edita a informação, coloca que você mora no Vale do Paraíba ou Uhum. São Paulo, entendeu? Mas tira ali o Pindamonhangaba. E Uhum. se você tem o potencial de conseguir trabalhar mais fácil em empresas ali mais próximas de São José, você tem que ter duas ações principais. Aqui nesse campo de Sim. pesquisa, você precisa se conectar com empresas da tua área que são de São José, Taubaté, Jacareí, daquela região. Como, por exemplo, a Uhum. Embraer. A Embraer, eu tenho uma amiga que trabalha na Embraer, na Nova. Uhum. Eu tenho outros amigos também. Então, são empresas que você precisa seguir. E além de seguir, quando você segue uma empresa, você tem a possibilidade de deixar marcado para você receber notificação de vagas. Tá vendo o Ah, campo perfeito. vagas aqui, ó? Se você vir na parte de vagas e você pesquisar, por exemplo, vou colocar aqui, ó, é, em segurança do trabalho, vai. Certo. Ó, você tá vendo que tem uma vaga para você? Ó, engenheiro de Tem. segurança do trabalho pleno. Então, é uma vaga que você teria todo o potencial para se candidatar. É o teu perfil, Eu tá? já me candidatei essa daí. Então, por que que talvez não te chamaram? Porque talvez é o fato de você morar em Pinda.
E essa Eita, vaga cara. é uma vaga que ela não tem como você trabalhar. Ó, ela foi anunciada também há 4 dias. Talvez não seja a vaga É, que você quatro se dias? candidatou. Então não foi. Tá Não. vendo? É, eu acho que Ó, eles colocaram de novo. talvez sim. Mas ó, foi há 4 dias que ela foi publicada. Tem mais de 100 pessoas que se Então, candidatou. tempo E essa integral. vaga aqui, Tempo ó, integral. essa vaga aqui é para trabalhar provavelmente presencial. Então não dá para trabalhar home office. Você É, perguntou alguma Lá em coisa, Eder cima está escrito, Vasconcelos? lá em cima está escrito tempo integral. Sobe um pouquinho onde você É, estava, ele vai dizer, sim. Aqui, ó. é, aí, tempo integral. Então, aqui é um limitador para você. sim. Porque se fosse home office, etc., quando eles fazem um link, às vezes até a IA que faz esse link, viu? A própria IA deles faz. Eles colocam Isso, assim, inteligência tempo integral. artificial. Está em fundo, a inteligência artificial deles, eles colocam assim, tempo integral PIN, eles já excluem. Eu sei porque a gente Exatamente. trabalha muito dentro dessa área de inteligência artificial. Então, o que acontece? Eles vão excluindo currículos. Porque tem gente do Brasil Ah, inteiro que manda essas vagas. Depende que entendi. tem uma... E eles vão tentar selecionar o pessoal que está mais perto possível. Sim. Por causa do risco. É um risco muito grande você trazer alguém de fora. É. Sim, Entende? com certeza. E outra, porque eles têm urgência de contratar logo uma pessoa. E todo esse processo de mudar, eu já tive essa situação de não contratar pessoas também em traslado, porque eu já trabalhei na área de recrutamento e seleção, entendeu, irmão Laerto? Mas o que eu queria te destacar aqui, ó, para toda empresa que você seguir, você consegue deixar ativado aqui, ó, tá vendo? Configurar alerta, ó. Essa Aham. opção te ajuda também, porque se tiver alguma vaga que tenha match com o teu perfil, você vai receber uma notificação falando, ó, a empresa Embraer abriu uma vaga que tem o seu perfil para você se candidatar. Então você Uhum. precisa seguir empresas da tua área, empresas que você tem o potencial, entendeu? E também se conectar com pessoas que trabalham nessas empresas. Porque, por exemplo, nesse exemplo da Embraer aqui, ó, se eu olho o detalhe da vaga aqui, ó, do lado direito, olha o que que aparece para mim, ó. Tá vendo, ó? As pessoas que estão na minha rede e muitas vezes também vai aparecer quem que é o recrutador que está contratando. Então, se aparece quem é o recrutador, você tem que se conectar com ele também para estreitar relacionamento. Então, isso são Eu, ações que fi, vão te ajudar, né? eu fiz uma assessoria, eu até paguei uma assessoria para atualizar o meu LinkedIn. Aí ela fez todo aquele. Por isso que ele tá bonitinho daquele jeito, né? Me ajudou, tudinho. E eu tenho esse alerta aqui no meu de segurança do trabalho. Eu recebo muita vaga de segurança do trabalho. E eu faço direto as inscrições. Eu já acordo 5:30 da manhã, venho para o computador e já começo a me inscrever. Essa semana eu me inscrevi em 5 vagas de engenheiro de segurança. E eu fico aguardando. E aí sempre vem lá, né, no e-mail falando: agradecemos por você se candidatar a esta vaga, Sim, né? Mas vamos dar continuidade. Quando eles, eles respondem que já eu me candidatei, e quando eu não sou chamado, selecionado. selecionado, eles também me avisam. Agradecemos por você ter Uhum, feito o processo tudinho, ou se sim. dedicado, mas não podemos dar Né? continuidade. Ó, eu tenho Essa, da- certeza, moleque, se você conseguisse ter um feedback bem claro do motivo, isso que eu provavelmente o quero. motivo seria esse que o Helder Vasconcelos falou. Será? Caramba, mas eles não Quase falam, não? certeza. Tenta explorar mais, tá? Pega algum recrutador que fez processo com você e faz o contato com ele e fala assim: será que você poderia ser mais claro para mim, sabe? Me informar qual foi o real motivo de eu não ter passado para a segunda fase, para entender melhor. Mas o que que eu ia te recomendar aqui, irmão Laírton? Explora mais o uso dessa ferramenta. Hoje começou, a igreja ela está com um processo aí periódico que se chama LinkedIn na prática. São 3 dias de encontro online e que eles ensinam todas as estratégias de LinkedIn. Eu fiz o curso. É, mas o LinkedIn na prática você já fez? Fiz, É. fiz. Então, é importante pegar o hábito de usar a ferramenta, irmão. Eu acho que se você fizer o que o Elder Vasconcelos te falou, ajustar o teu currículo, tá? É, mas eu vou Com fazer esse relação à sua ajuste. localização, ajustar o seu LinkedIn também e começar a disparar e se candidatar, a primeira coisa que vai acontecer é você começar a ser chamado mais para entrevista.
e você Então sendo põe chamado só para São Paulo, entrevista, né? Põe ou só você São Paulo coloca no só tiro. São Paulo SP, tá? Ou Uhum. você vai na opção aqui do seu LinkedIn e coloca que é você do Vale. Quer ver, ó? Hã? Ó, deixa eu pegar o meu, deixa eu ver se eu consigo colocar Vale do Paraíba, ó, só para ver se ele permite. Ó, minha região, tá vendo? Localidade, ó. Brasil. Deixa eu colocar Vale aqui, ó. Uhum. Ah, tá. É, o Vale do Paraíba, ele não deixa colocar Vale do Paraíba, tá vendo? Ele deixa É. colocar a cidade, É, né? é, Ou então eu alteraria para São Paulo só, entendeu, irmão? Porque sim. e aí é aquela coisa. O LinkedIn eu falo que muitas vezes você tem que ir testando. Você faz uma pequena alteração e observa e vai calibrando. Você viu que por um período não funcionou, tem que ir lá e ajustar alguma coisinha, né? Albert Einstein falava, né? Que é insano fazer a mesma coisa e criar um resultado diferente. Então tem Entendi. que ir calibrando. Então, eu recomendo O que o que irmão você use pode fazer mais. também, Pode falar, o que você pode Vasconcelos. fazer também é colocar, por exemplo, São José dos Campos. Aí ele vai falar assim, por que que você pôs São José? Porque é para onde eu pretendo ir. Isso, Então, isso, você também não está mentindo, você não está mentindo, você Ah, tá. pretende exatamente. e para onde É, eu se. pretendo ir. Aham. Eu estou temporariamente aqui em Pindamonhangaba, mas eu sei que a minha área de atuação eu teria maior oportunidade para São José. Eu irei para São José, tanto que eu já pus. Aí ele vai entender uma coisa, ele é proativo, ele já pôs alguma coisa antes até de chegar. Então, eu faria. Eu acho que é mais produtivo nesse primeiro contato. Uma outra coisa que eu ia propor, depois que o Rodrigo Godoy falar, eu queria só 2 minutinhos para propor duas coisas. Né? Fica à vontade, Rodrigo. Pode falar, Vasconcelos, por favor, por favor. Na verdade, eu ia dizer o seguinte: o Helder Godoy compartilhou o seu currículo comigo. Se você quiser fazer o seguinte, fazer uma alteração para São José e me mandar ele de volta, aqui em São José dos Campos, tanto a estaca São José dos Campos quanto a São José dos Campos Sul, a São José dos Campos Sul ainda é mais atuante na área de autossuficiência do que a estaca onde eu estou. Existe uma especialista de autossuficiência lá que ela é fantástica, ela é excelente e ela distribui vagas toda hora. O que, que eu vou fazer? Vou fazer um contato você com ela. O marido Legal. dela é bispo da ala satélite. E ela é carioca também, inclusive. Eu estou vendo que o irmão tem sotaque. O irmão é carioca, né? É, sou. Mas Ela assim, também quase tem. não morei no Rio, assim, Eu morei em entendi. Manaus, morei em vários outros. Ela tem um perfil muito dinâmico. Ela tem uma escola de inglês, o marido dela trabalha uma multinacional. Eles são pessoas muito ligadas na área de recolocação, etc. O que, que ela faz? Ela tem um portal na Estaca São José dos Campos e ela vai disponibilizando currículos e vagas. Entendeu? Ela é muito atuante. Tanto que nós vamos ter uma feira, que eu já quero convidar o irmão para estar conosco aqui, no Com certeza. dia 12 de julho, é um sábado, se eu não me engano. Deixa eu ver se é sábado mesmo. Vou pegar aqui. 12, exatamente, é um sábado. 12 de julho, começa às 9 horas da manhã, vai ter uma feira de empregabilidade aqui em São José dos Campos. E eu vou te apresentar ela, que é a especialista de autossuficiência, e mais os irmãos que estão ligados nisso. É bom que eles vão te conhecer, porque existem muitos irmãos prestando serviço nessa área. E lá você Ah, que vai ter bom. essa interação com esses irmãos. Tanto você quanto sua esposa, convido sua família inteira para estar aqui conosco. Eu vou estar lá no stand, eu e minha esposa vamos ter um stand lá, falando sobre currículos, principalmente sobre currículos mesmo. Foi o pedido que eles fizeram para nós. Mas também já vou divulgar o seu currículo aqui na Estaca São José dos Campos, que tem vários irmãos aqui na minha aula que são ligados à área aeronáutica, tá? A Embraer, a Boeing, etc. Vamos tentar já começar a trabalhar o seu currículo por aqui com Isso. esses irmãos e divulgando, porque essa rede que você está esperando, a gente consegue tentar ajudar, entendeu? E, eventualmente, o irmão vindo no dia 12, eu vou apresentar o irmão, eu vou estar lá, eu já te apresento, quero até convidar o do Godoy também, se quiser vir aqui, não é tão longe, o do Godoy. Se puder estar aqui conosco, seria um prazer. Pior que eu vou ter E aí a gente evento no dia. vai ter também?
Vou ter um Tá evento. certo. Então, assim, de qualquer forma, seria bom que eu vou te apresentando, você vai conhecendo as pessoas, vai mantendo, vai aumentando a sua rede de contato, né? Então, essa é uma proposta que eu ia fazer. Inclusive, na estaca Guará, que é a estaca que você pertence, eu não sei, quem que é o especialista de autossuficiência aí, irmão? Aqui é a irmã. Ah, rapaz, o nome dela, peraí. Não tem de cabeça aqui. Essa tem que estar, ela tem que estar no seu criado mudo, irmão. É, com Ela tem que É, certeza. estar, mas, tem que ter uma foto dela no seu mas infelizmente, irmão, assim, né? Eu entendo, irmão. Eu Por entendo. que que ela não está? Não, É, Entendi. mas não tem problema, irmão. vou Vida pegar aqui, peraí. é daqui pra frente Isso, agora, né? é isso aí. É, não, assim, Eu vou né? estar fazendo um contato com ela também, para ver se a gente consegue ajudar, porque a nossa expectativa é fazer tudo isso. E vou, inclusive, envolver a Sister Gonçalves, que está em Campos do Jordão. Ela é uma pessoa muito atuante, viu, Godoy? Eu não Sim, sei se você conhece sim. ela, ela é uma pessoa muito conhecida na região, viu? A Sister Gonçalves, que está no nosso sistema de missionária de serviço. Já deve ter visto ela lá, né? Uma Sim, a irmã senhora. Elizabeth. Sim, com certeza. Você conhece ela, né? Sim. Ela tem uma rede de contatos muito boa também, viu? E eu acho que ela vai poder nos ajudar aqui com o irmão Ailton também. Eu acho que é a irmã Jussara. Tá bom? Irmã Depois, se quiser me Jussara, mandar, essa aqui. vou colocar no grupo depois o É, contato dela, a gente tenta é, ajudá-la também, tá essa bom? aqui, ó. Isso. Tá bom? Não sei, peraí, Então, tá dando para ver? isso. Ó, irmã Tô vendo. Jussara. Era Tá isso que eu bom. tinha para dizer, tá bom? Não, Irmã excelente, Elder Jussara. Vasconcelos. Excelente. Excelente. Meus irmãos, já vai dar 9 horas, tá? A gente tá quase 1 hora falando. Mas assim, eu também não quero chover no molhado, não. Assim, eu acho que se o irmão colocar em prática essas ações que a gente comentou aqui agora, o irmão já vai Já conseguir vou, ver os resultados a curto prazo, tá? já Então, vou colocar. a gente, Elder, o irmão Laírton, nós missionários de serviço, a gente tem uma plataforma e a gente registra os planos de ações, as metas. Então, o que que eu queria pedir para o irmão? Essa semana, o seu trabalho, o seu to-do é justamente fazer todos esses ajustes, ajustar o teu currículo já e mandar para o Elder Vasconcelos, ajustar o seu LinkedIn, instalar o seu LinkedIn no seu celular, acessar ele proativamente, não só no e-mail, mas no site também, começar a se conectar com empresas. Então, assim, é muita coisa, tá? Mas eu vou te mandar o to-do Tá. list ali escrito no nosso grupo do Ó, WhatsApp. E eu também vou, chegando em casa, eu vou salvar o vídeo e vou compartilhar em um link privado contigo, para o irmão poder reacessar essa gravação e relembrar. Aí a gente Só programa, lembrando, sim. só lembrando, que eu também estou inscrito em dois, duas indicações de emprego da igreja, que é como na manutenção. Inclusive Sim. está lá em aberto ainda, estou aguardando a resposta, o Uhum, retorno de volta. Então, esse para mim é muito importante, porque eu fiz esse curso de gestão de facility para poder atuar. Então, tem lá, eu me inscrevi e está lá aguardando solução uhum, no site da igreja, né? sim. Como na parte de engenheiro de manutenção de templo. Tá? Uhum, tá São bom, duas vagas que eu estou inscrito lá e estou aguardando o feedback. Se os irmãos puderem ajudar em alguma coisa, eu fico grato. tá bom. ok. É um algo mais. A gente pode tentar ver de alguma forma aí, de repente, com as nossas redes de contatos. Por É, exemplo, o meu presidente de missão, que foi o presidente Silva, ele foi presidente do Templo de São Paulo. Não está mais no Brasil, mas ele é uma pessoa extremamente influente também. Eu posso ver se de repente ele consegue ajudar de alguma forma, tá? E provavelmente tá. ele te conhece, tá? Isso. Provavelmente. Estamos combinados, então acho que por hoje tem bastante coisa para fazer, né, irmão Laírton? Poxa, Bastante olha, eu coisa. só tenho a agradecer a vocês por essa ajuda, sabe? Esse trabalho de mentoria é um trabalho que eu acho que, nossa, a igreja vai ganhar muito, vai ajudar muita gente com esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu agradecer vocês por esse tempo que vocês estão aqui para me ajudar, para ter dessa atenção. E assim, eu fico muito grato mesmo
por Tá essa joia, irmão. ajuda, sabe? Tá joia. Estamos aqui para Obrigado mesmo. servir. Helder Bom, Vasconcelos. só para finalizar, então, esses pontos que foram frisados pelo Helder Godoy, acho que são importantes. Revisa seu currículo e, principalmente, atua mais especificamente no seu LinkedIn. Eu concordo com o Helder Godoy em tudo que ele falou. Hoje, o LinkedIn é uma ferramenta que tem penetração em lugares onde o irmão não conseguiria estar. E Sim, é interessante que assim, o fato de você seguir pessoas que estão ligadas a essas empresas demonstra a sua proatividade, né? Então, assim, eu diria o seguinte, irmão, o irmão está trabalhando. O teu trabalho agora é esse. Esse é o teu trabalho, irmão. O exato. senhor tem que entender assim, minha cabeça, eu sempre coloco para as pessoas que eu vou fazer mentoria. Você não está desempregado, você tem que acordar cedo, entrar no seu LinkedIn, fazer contatos, esse é o seu trabalho. Para o almoço, almoça, volta. Você está trabalhando home office, na sua tentativa de recolocação. Esse é o seu trabalho agora. Né? Agora, quanto tempo você vai ficar trabalhando nisso depende da maneira com que você conseguir evoluir. Então, você vai ficar muito tempo, não é o que a gente quer nem que o irmão queira. Né? Mas, assim, esse é o teu trabalho e a gente espera que o irmão seja com afinco. Eu estou vendo que o irmão é mesmo. O irmão é bem aplicado em tudo que faz. Eu acho extremamente positivo tudo que o irmão Sim, falou. A tua história é linda, irmão. Você tem uma história maravilhosa. Por último, a única coisa que eu dizer é o seguinte: pode parecer que não tem nada a ver, mas o Helder Godoy falou uma coisa aqui que eu achei fantástica e fez. Eu vou até adotar para mim. Irmão, comece a gravar anotar, gravar, fazer um diário, fazer um livro de tudo que você receber de insight, de inspiração. O Helder já gravou essa reunião e vai te mandar. Olha que material maravilhoso que o irmão vai ter. Vai ouvindo de novo. Outros insights vão acontecer. E com isso o irmão vai sendo guiado pelo Espírito. Eu percebo que o irmão é um homem sim. muito espiritual. Siga as instruções do Espírito, irmão. O Senhor está à frente de todas essas coisas, você sabe disso. Nós já tivemos chamados muito semelhantes. O irmão foi presidente de estaca, eu fui presidente de distrito por muitos anos. Fui presidente de ramo, bispo. A gente sabe como funcionam as conexões. E o irmão está conectado, a gente percebe nitidamente. E eu vou dizer para o senhor, irmão, portas estão abertas, tudo que o senhor tem é para nós. Ele quer nos abençoar para a gente abençoar a vida dos outros. Tenho certeza que o irmão vai ser bem sucedido. Com Obrigado pela certeza. oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Com Muito obrigado certeza. mesmo. Muito obrigado. Helder Vasconcelos, não tenho nem palavra para agradecer. Já assim, por você estar aqui, pela sua disposição. Realmente foi muita inspiração em conectar. Esse é o trabalho da gente, é conectar pessoas, né? Então, vamos botar para rodar as coisas que foram faladas, né? Nós sabemos que a igreja verdadeira é o reino de Deus na terra. Por mais que existam algumas coisas que talvez a gente não concorde muito, assim, é bola para frente. Bola para frente. Eu sou uma pessoa que eu não fico também muito preso em lugar, não, viu, irmão Lair? Se eu tiver que mudar para o Ah, bem-estar da minha família, eu também vou mudar. ah, Eu vou renovar minha rede de contatos, entendeu? E vou seguindo com as coisas que o Espírito ele também ele vai ditando, né? Então, quanto mais você falar desse assunto de empregabilidade e você ouvir o vídeo, você se esforçar, por mais que você já fez o curso do LinkedIn, a minha recomendação faz de novo, mas bota para rodar. fazer de Sim, novo. seja assíduo na ferramenta. Eu te falo porque eu, particularmente, eu também faço mentoria de carreira, tá? Tem pessoas que me pagam R$ 5.000 para poder ter recolocado. E eu fico no pé de verdade. Eu falo, faça o trabalho de casa, que o resto vai acontecer. E aqui o irmão tem uma vantagem muito maior pelo fato de ser membro da igreja, né? Ter o espírito, ser um portador do sacerdócio digno. Então, tá muito mais à frente, tá bom? Meus irmãos, vamos encerrar só com uma oração, então, a nossa reunião. Eu vou oferecer, tá joia? Obrigado. Então, tá bom. Nosso querido e amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar nessa noite com o irmão Laírton e o Elder Vasconcelo, pela conversa rica que nós tivemos e por termos o seu espírito, Pai. Rogamos que o Senhor possa abençoar o irmão Laírton para que ele coloque as coisas que foram faladas em prática e que os insights, as inspirações que ele teve também ele consiga colocar em execução, Pai. Que ele também possa fazer convênios pessoais contigo para que, de repente, o Senhor também o abençoe de forma específica. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, obrigado pela Obrigado, irmão. presença. Obrigado. Muito Quando eu chegar em obrigado. casa, eu salvo e mando para vocês aí o link, tá? Da gravação. Muito Helder obrigado. Muito obrigado. Vasconcelos, gratidão, viu? Ok. Uma boa noite. Tchau, tchau. Falou. Obrigado.